Bom dia oficialmente a todos, senhoras e senhores. Em nome do Cefatef, Centro de Formação e Estudos Terapêuticos da Família, e das Faculdades Docton, iniciamos neste momento o 7º Fórum em Debate de 2014, com o tema A Relação Familiar e o Tratamento na Dependência Química. Eu sou a Cleo Mello, diretora pedagógica do Cefatef, tenho o prazer em recebê-los e quero parabenizá-los pela presença hoje aqui em busca do saber e da atualização profissional. Quero agradecer à Câmara Municipal de São Paulo pela gentileza de nos ceder o espaço do Salão Nobre, em nome do senhor Jamil Kinoshita, coordenador da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal. E quero deixar registrado também que este evento está sendo transmitido pelo portal da Câmara, www.câmara-são-paulo-sp.gov.br. Saudamos novamente todos os presentes e convidamos para compor a mesa o senhor Roberto Cavallini, diretor executivo do Cefatef. Senhor Sérgio Rodrigues, diretor representante das Faculdades Docton em São Paulo. Senhor Jamil Kinoshita, coordenador da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal. A palestrante, professora Regina Ribeiro Neves. Outro palestrante, professor mestre Luiz Antônio da Silva. A palestrante professora Adriana Moura Maieski. Saudamos mais uma vez a todos os alunos, professores, profissionais de todas as áreas aqui presentes. E para dar as boas-vindas, convidamos o senhor Roberto Cavallini, do Cefatef. Pode. Bom dia a todos. Como a Cléo já passou, agradecer a presença de vocês. E muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente. Vamos tentar fazer desse como os outros fóruns passados, sempre melhorando. Obrigado. Para falar em nome das Faculdades Docton, convidamos o senhor Sérgio Rodrigues. Um bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao comparecimento de vocês e dizer que este fórum foi pensado com muito carinho. A professora Cléo já há dias que perde o sono, né, junto com a Fátima, o seu Roberto, e o pessoal tem realmente se debruçado, e é com muito gosto que a gente está aqui. E não à toa que a Faculdade Docton, uma instituição com mais de 70 anos, se associa ao Cefatef, né, para, em parceria, ministrarmos cursos de pós-graduação na área de ciências sociais e assistência à família e tudo mais. Que vocês aproveitem bastante, como eu também, apesar de não ser um profissional da área de assistência social, mas vim para aprender também. Gostaria de agradecê-las, e que tenhamos um excelente evento. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. E assim, com a mensagem do senhor Sérgio, encerramos neste momento e vamos dar início. Antes de dar início às palestras, eu queria, assim, novamente agradecer os alunos, ex-alunos que eu estou vendo, do Cefatef. A gente começou já há 15 anos, né, no Cefatef, eu estou vendo alunos aqui da primeira turma de informação, e eu fico muito feliz, principalmente com a casa cheia, assim, né, que está dando certo. Eu espero que vocês realmente aproveitem bastante, né, o tema hoje é bastante importante, principalmente que o enfoque da droga-dependência é sobre a família, né? A gente percebe que tem muitos projetos em relação ao dependente químico e, às vezes, pouca coisa em relação à família. E a gente sabe o quanto é importante a gente estar dando tratamento à família, principalmente. Às vezes, a família toda tem que ser posta em tratamento nessa área da dependência química. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Dando os recados, eu gostaria, assim, cada palestrante vai ter meia hora para palestrar sobre o seu tema específico.
E, assim, as perguntas, eu gostaria que fossem feitas, nós, né, pretendemos que sejam feitas por escrito. Se vocês puderem, deixem o nome, o e-mail. Caso não dê para responder todas as perguntas, os palestrantes vão responder por e-mail. Tá? Então, assim, todas as perguntas vão ser respondidas, se não hoje, eles vão responder por e-mail para vocês. Então, assim, vocês escrevam, deixam seu nome, seu e-mail, que todas vão ser respondidas a contento para vocês, tá bom? Então, assim, a gente vai dar início ao fórum, né? A gente vai começar com a professora Regina Ribeiro sobre o tema A Família e a Relação na Dependência Química, professora Regina. A professora Regina, ela é graduada em Psicologia, possui pós-graduação em Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas no Ambiente do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em Aspectos Psicobiológicos de Saúde do Trabalhador, especialização em Gestão do Comportamento pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp e extensão universitária em Saúde Mental e Justiça pela Faculdade de Medicina da USP, atua como policial e palestrante da Divisão de Prevenção e Educação do DIP, Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, e realiza atendimento e encaminhamento aos drogadependentes e seus familiares. Então, por favor, professora Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Ok? Posso falar daí? Pode falar daqui ou daqui, né, professora? Se quiser pegar comigo. Não sei se é melhor parado ou andando. Você sabe. Acho que aqui tá bom. Bom dia. Né, um prazer, obrigada pelo convite, a Cléo, o professor Roberto, obrigado Cefatesp pelo convite. E um prazer estar aqui logo cedo, né, um lugar cheio desse, para a gente ver como está cheio de manhã, sábado de manhã, com esse sol, da importância e da preocupação que as pessoas têm em relação a esse tema, que é um tema tão caro a nós que trabalhamos com isso. Quando a gente... Aqui está ruim para mim, que eu não enxergo meus... Vou mudar. Aqui fica bom? Ah, prefiro. Segura aqui. Melhorou agora. Agora sim. Um tema que me é tão caro, que é a relação... Né, a família é a relação da dependência. Quando nós pensamos em família, né, para mim sempre vem... Que família nós estamos pensando? Fecha o olho e pensa. Quando fala em família, qual é a sua família? Que família que você está pensando? Essa família que a gente está pensando, essa família aqui, nossa, que está aqui, bonitinha, linda, família nuclear, bem estruturada, papai, mamãe, filhinho, é essa família que nós pensamos quando nós pensamos em família? Ou nós pensamos na nossa família? Ou nós pensamos na família que nós vamos atender? Qual a família que nós pensamos? Qual o ideal de família que nós temos? Independência química, né? Quando a gente fala de atendimento à família... Esse lugar está bom? Então, fica esse questionamento. Qual a família? Que família é essa? Se a gente pensar hoje na constituição da família, é essa família que nós temos, que é o molde, que é a estrutura familiar que nós temos hoje? Né? Então, hoje a gente tem falado muito sobre as questões da família tentacular. O que é família tentacular? Né? São os tentáculos que se formou em relação à estrutura familiar. Papai, mamãe, filhinho, é isso que é o ideal e é isso que acontece sempre? Né? Qual a família que nós vemos hoje? Formada somente pelas mulheres, que mudou a forma da mulher estar inserida, né, na nossa sociedade, mudou um pouco isso. A mulher sozinha com seus filhos, o marido, né, os casamentos se dissolveu e a mulher ficou sozinha com seus filhos. Famílias constituídas pelos avós, os avós que acabam cuidando dos filhos, dos netos. Famílias constituídas por relações homoafetivas, duas mulheres com filhos adotados, ou filhos por inseminação artificial. Que mais? Que tipo mais de família tem? Famílias constituídas por dois homens, né? Por adoção também. E, então, hoje a gente tem inúmeras formas de família, e qual família que a gente pensa nesse contexto?
Pode ir mais um. Quando a gente fala de família, tanto a família quanto droga, isso nos remete a situações... Isso é novo? É na nossa sociedade que a gente pensa em família só? Né? Então, essa família ela vem constituída já desde lá das épocas das cavernas, né? Grupo primário tão antigo quanto a própria história da humanidade. A Constituição, lá na época das cavernas, já se pensava nessa família constituída já com um casal e os seus filhos, mesmo participando de um grupo maior, já se pensava, historicamente, bem remoto a constituição de família. Quando nós pensamos em droga, droga é uma situação recente da nossa sociedade? Não. Então, tanto a droga quanto a família, né, nós remetemos a situações extremamente antigas. Na época das cavernas tem relatos, né, já se começa a falar que foi o início do uso já de substâncias que alteravam o nosso estado de consciência, comiam lá os seus alimentos, não tinham mais, já estavam satisfeitos, jogavam o resto dos alimentos no canto da caverna, passava-se alguns dias lá, isso tinha uma certa fermentação, e dessa fermentação acabava não tendo alimento alguns 2, 3 dias à frente e comiam aquele alimento fermentado, já tendo um estado alterado de consciência, e aí já começou, né, falar, opa, isso é gostosinho, isso é bacaninha, já começar a colocar para fermentar já propositalmente para ter essa sensação agradável de alteração de consciência. Também em relação a algumas ervas, já se, né, pegavam-se algumas ervas, algumas plantas, e dessas plantas acabava tendo, né, um gostosinho, um estado alterado, uma sensação de prazer diferenciada, e acabavam já associando essa erva com aquela sensação e faziam uso disso. Então, tanto a família quanto a dependência, a dependência não, né, o uso da droga é tão antigo, né, quanto a história da humanidade. Mais um. Eu não podia deixar de trazer um conceito, né, sobre família, e o conceito que eu escolhi é um conceito de movimento, né? A família é um sistema semi-aberto, com regras, costumes e crenças, em constante troca com o meio social. Assim, a família transforma e é transformada pelo ambiente. Isto é, o que acontece com um membro da família afeta todos os demais, assim como o que ocorre na família influencia todos os seus membros. Existem muitos conceitos sobre o que é família, muitos conceitos, né, cada um voltado aí mais para suas áreas, né? Eu escolhi esse conceito porque, para mim, eu não consigo pensar a família fechada, uma família que não está em transformação constante, né? Na psicologia social, nós dizemos que o homem é em movimento. Então, a família está em transformação o tempo inteiro. E essa transformação é constante e se dá a todo momento, dependendo das fases da vida que a família está passando. Existem as transformações, que são transformações constantes, e nesse processo todo o homem vai se transformando e transformando o mundo, transformando a si mesmo. Não consigo pensar na família numa coisa estática, fechada. Mais um. Então, para a gente poder começar a falar um pouco mais sobre as questões, né, por que as pessoas usam droga, como se dá esse contexto familiar nesse processo, vamos avançar um pouquinho em relação ao contexto onde a família está inserida socialmente. Em geral, a gente pensa no uso abusivo e outras drogas. É uma família, a gente tem que pensar que sempre é uma família que está em crise e sofrimento, cuja resolução vai depender da disponibilidade de seus componentes para aceitar esse processo de mudança, né? Uma coisa bastante comum quando a gente pensa em família, na estrutura familiar, né? O que está acontecendo nessa família, né? Quais os problemas, quais as vivências que essa família tem passado e como isso está interferindo nas dinâmicas interrelacionais, interdinâmicas, né? Quando a gente pensa em fator de uso de drogas, a família é culpada, né? O adolescente que é culpado, o pai que é culpado porque o pai usa droga. Nós não podemos esquecer um fator extremamente importante, que são as questões biopsicossociais, né? Eu, como ser humano, não tenho influência só de um fator. Tudo está me afetando. Então, meu aspecto genético, minhas relações interpessoais, meu mundo psíquico, tudo isso tem interferência. Então, a família, ela pode estar vivendo em crise, mas nunca nós podemos pensar na família como sendo a culpada ou
não gosto de forma alguma dessa questão de culpa, né? Não existe culpados. E muitas vezes, quando as pessoas acabam procurando nossa divisão para as famílias, né? Muitas vezes, eu sou culpado, eu que tenho culpa disso. Não acredito nessa perspectiva, né? Não acredito nessa forma de pensar. Mais um. Quando nós pensamos, né, quando eu falo da família como um movimento dinâmico, como um movimento que está em constante movimento, nós não podemos pensar na família sem contextualizar onde ela está inserida. Qual o contexto, qual o momento sociohistórico que nós estamos vivendo que está interferindo nessa família? Pode ir. Não podemos deixar de pensar na questão capitalista do mundo, da função da economia e de como isso altera as relações, né? Com certeza, mudamos muito a forma de comprar, de vivenciar a forma de que lidamos com os bens materiais, e essa forma acaba influenciando as relações também. Vivemos hoje num mundo extremamente rápido, tudo é rápido. Gosto muito de um autor chamado, um sociólogo, Zygmunt Bauman, né? E o Bauman fala do mundo líquido, das relações líquidas, da globalização. Tudo está muito rápido, tudo é descartável. E, dentro disso, a gente acaba vivendo um momento bastante importante de como a gente está vivendo com isso. Tudo é rápido, tudo vai embora rapidamente. Se vai embora rapidamente, é causador de angústia e ansiedade, e eu acabo preenchendo isso de que forma? Usando drogas, muitas vezes. Mais um. Transformações sociais, né? Transformações sociais aí o tempo inteiro, mudança da sociedade, mudança das relações familiares. Mais um. Alterações nos padrões de comportamento, não precisamos nem dizer isso, né? Há alguns anos atrás era impensável uma pessoa caída na rua por uso de crack, por uso de droga, e hoje a gente vê isso acontecendo, né? Não precisa nem andar muito, sai aqui do prédio, a gente já vai ver uma pessoa, né? A mudança de comportamento total. Se a gente pensar isso 20, 30 anos atrás, era impensável, né? Mais um. Mudança na estrutura familiar, não precisamos nem dizer, né? Já começamos a falar no início da questão da família tentacular, as mudanças na estrutura familiar imensa. A partir do momento que a mulher saiu para trabalhar fora, já começou a se pensar, né, a estrutura familiar de uma forma diferente. O homem já não mais como aquele provedor e único provedor e mantenedor da família, a mulher começou a ter um papel diferenciado, e com isso tudo, o uso do anticoncepcional, a liberação sexual, começou a mudar bastante o contexto familiar. Mais um. Isolamento da célula familiar, mais um. Ideologia do consumo, indução à busca instantânea do prazer, a questão de tudo muito rápido. Então, eu quero tudo muito rápido também, né? Eu posso usar um monte de técnicas para ter prazer, meditação, prática de exercício físico, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer que pode nos dar prazer, mas isso dá trabalho, né? Isso vai fazer meu cérebro trabalhar, vai ser difícil. Então, rapidamente, eu uso uma droga que instantaneamente já atua no meu cérebro, me trazendo sensações de prazer, que é muito mais fácil, né? Se está tudo muito rápido, eu quero a rapidez nas minhas sensações de prazer também. Mais um. Surgimento de conflitos e desajustes, pode ir, do uso abusivo de substâncias psicoativas. Mais um. Mais um. Né? A gente pensa na contradição que isso tudo dá, nesse mundo diferenciado e nesse mundo que está se transformando e se transformando cada vez mais rápido. Então, a gente pensa nessas contradições. A mesma questão, a família, né? A família que acaricia, ela também encerra hostilidade e conflito. A mesma família que acolhe é aquela que expulsa. Mais um. Isso aqui é uma frase de um menino em situação de rua, e ele diz: família é o único lugar que dá sossego, mas não dá para morar lá por muito tempo, né? Quer dizer, é bom, mas não dá para ficar tempo demais aqui, porque começa as questões conflituosas, está ruim na rua, e volta para a família, e nessa questão fica esse tempo todo nessa oscilação. Mais um.
Essas contradições afetam as famílias, gerando sofrimento que é agravado pela pobreza e geram reações diversas entre homens e mulheres. Pode ir mais um? Reação dos homens, incapacidade de cumprir o papel de provedor financeiro do lar. Né? Isso é causador de angústia, se a gente for pensar por um lado psicanalista, né, um olhar da psicanálise, isso, né, mexe demais com a força, né, com o poder que a gente fala do poder do macho, o poder do homem, que perdeu essa força, essa autoridade que ele tinha, né, lá na época passada. Isso é motivo de bastante frustração e bastante conflitos familiares também. Mais um. Até mesmo de violência doméstica. Reação das mulheres, incapacidade de tirar os filhos das ruas e protegê-los da criminalidade e do envolvimento em substâncias lícitas e ilícitas. O mundo da droga, o mundo do tráfico é um mundo extremamente tentador pela facilidade, pelo poder que tem, né, financeiro de atrair os meninos de uma forma bastante sedutora. Né? E as mães, nesse conflito, não podem ficar em casa para cuidar dos seus filhos, não pode largar das suas obrigações financeiras de trabalho fora, e acaba ficando muitas horas fora, e essa criança com quem, e isso acaba tendo uma influência bastante negativa para as famílias, de modo geral. Mais um. Então, quando a gente pensa, né, a gente fala da família nuclear, aqui temos outra familhinha bonitinha, né, estruturada. Como se dá isso, né? Qual beber socialmente, beber no contexto familiar, tudo bem? Pode, né? Pode, mas quais as consequências, quais os exemplos que a gente dá? Quando a gente pensa em droga, a gente nunca pensa no álcool, parece que a gente tira o álcool de ser uma droga tão letal e tão prejudicial para as famílias também. Então, dentro desse contexto aqui, né, o que a gente pensa disso e qual os transtornos que isso pode trazer também, esse uso, que é um uso tido como social, e como esse uso social vai se transformando numa dependência, a gente vai tentar falar sobre isso. Se não der, podem fazer os questionamentos, a gente aprofunda um pouco mais essa questão quando tiver o debate. Mais um. O papel da família na prevenção, pode ir mais um. Como a família pode fazer? Né? O que é prevenção? O que a gente pode fazer de modo preventivo dentro da família? Mais um. Quando a gente fala de prevenção, há uns anos atrás, ainda se fala dessa forma, nós falávamos de prevenção primária, secundária e terciária. Hoje a gente tem aprofundado um pouco mais isso, pode ir mais um pouquinho? E a gente fala num contínuo, num processo diferenciado e mais profundo, que a gente está trazendo agora, pode ir mais um, que é a prevenção universal seletiva indicada. Mais um. Prevenção universal, dirigida a uma população de modo geral. Não tenho problema nenhum de drogas nesse contexto, mas vou falar, mas vou fazer a prevenção, mas vou começar com projetos. Para quê? Para que não avance, né? Para que retarda o uso da droga, para que ele não vá se tornar um problema crônico no futuro. Mais um. Prevenção seletiva dirigida a subgrupos específicos. Né? Já tem o problema, podem ser filhos de dependentes que não façam uso ainda, mas é grupo de risco, né? Adolescentes em conflito com a lei, jovens que abandonaram a escola, etc., que acaba sendo grupo vulnerável, né? Tendo a possibilidade de fazer o uso da droga. Mais um. Indicada já não tem mais jeito, aquela população já que está manifestando já problemas já com a droga, fazendo já uso, e a família não tem jeito, tem que ter um envolvimento nisso, né? A família tem que participar, a família deve ser orientada, motivada, não só na prevenção, né, indicada, mas em todos os fatores, em todos os processos, a família tem que estar inserida dentro disso. Mais um. Quando a gente fala do papel da família nisso, nessa questão da prevenção, a família pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco para o abuso de drogas. Quando a gente pensa nessa familhinha estruturada, bonitinha, que a gente chama da família doriana, né, família nuclear, o uso abusivo de álcool pode já ser um fator de risco para o uso de outras drogas. Né? Culturalmente, é aceito,
usamos o álcool em situações de festas, em situações, né, de comemorações, extremamente inserido o álcool na nossa sociedade como sendo, né, extremamente normal e saudável. Mas como isso pode ser um fator extremamente de risco para o núcleo familiar? Mais um. Mais um. Então, fator de risco. Pode ir? Circunstâncias sociais, familiares ou características das pessoas que a tornam mais vulneráveis a assumir comportamentos arriscados, entre eles usar álcool e outras drogas. Então, o fator de risco, tudo aquilo que me propicia o uso de drogas, né? Situações familiares que usam, colegas, amigos que fazem uso. Mais um. Então, vamos lá, um por um. Pais que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Mais um. Pais com os transtornos psiquiátricos, mais um. Regras familiares rígidas ou ausência de regras limitantes. Quando a gente vai estudar família, uma coisa que a gente vê com uma frequência muito grande, famílias muito rígidas, famílias muito estruturadas, nós achamos que isso é um fator de proteção. Muito pelo contrário, fator de risco, né? Nossos filhos têm que ter liberdade, têm que ter autonomia. Famílias muito rígidas, muito rigorosas, pelo contrário, acabam sendo famílias que acabam sendo propiciando o uso da droga. Mais um. Mais um. Fatores de proteção, a gente vai passar rapidamente sobre... Existem muito mais fatores de risco e muito mais fatores de proteção, mas o nosso tempo não dá para aprofundar muito. Eu gosto de falar bastante, então a gente tenta sintetizar. Mais um. Então, fatores de proteção, aqueles que equilibram as vulnerabilidades, reduzindo a chance de uma pessoa usar álcool e outras drogas. Então, tudo aquilo que pode me proteger, tudo aquilo que pode ser um fator para que eu não use a droga. Mais um. Pais que acompanham atividades dos filhos, sempre participando, sempre atuantes. Mais um. Regras claras e negociadas, né, ao contrário do que a gente diz da rigidez, né, da autocracia. Mais um. Envolvimento afetivo com os filhos, né? Aí entra uma questão bastante importante do mundo moderno, que a gente já falou da questão cultural moderna, né? Das nossas relações hoje, e essa questão afetiva é extremamente importante, porque hoje nós vivemos numa questão muito capitalista, dando muito para os filhos bens materiais, né? Suprindo todas as necessidades materiais dos filhos. Com a informatização, está tudo muito rápido. Você acabou de dar um celular, ele não quer mais. Daqui 6 meses, ele já quer outro. E os pais acabam fazendo isso com uma facilidade bastante grande, sem questionar e dando muito. Acabamos de passar agora pela questão do Dia das Crianças, né? É um absurdo tanto de brinquedos que algumas famílias acabam ganhando, que as crianças de algumas famílias acabam ganhando, né? E não veem aquilo como problema nenhum, né? Acaba todo mundo dando muito brinquedo. Eu fico horrorizada, fico de cabelo em pé com essa situação, né? Lá em casa a gente é bem ruim, a gente não dá brinquedo no Dia das Crianças de forma alguma. E eles já estão acostumados que para eles não é problema nenhum, né? Para a gente ter ideia de como isso pode ser mudado, a gente não precisa seguir os padrões que a sociedade segue e pronto, né? Então, esse envolvimento afetivo é a questão, né? O tempo que a gente gasta brincando, né? Por que não levar o filho para ficar junto no Dia das Crianças, fazer atividades ao ar livre, brincar no parque, né? Ao invés dos bens materiais e brinquedo. Mais um. Os ciclos de vida familiar, as fases que a família vão passando, são extremamente importantes também para o impulsionar do uso de drogas ou não. Então, um ciclo da família familiar bastante importante é a nossa adolescência, né? De modo geral, na adolescência que os jovens experimentam e entram em contato com álcool e outras drogas, cada vez mais cedo, né, o nosso jovem tem contato com o álcool, e cada vez mais cedo com o álcool destilado, né? As gerações passadas usavam bastante cerveja, hoje cada vez mais os nossos jovens estão fazendo uso de bebidas destiladas, mais fortes. 12, 13 anos já fazem uso abusivo, bebendo exageradamente, a ponto já de ficarem embriagados e terem... Já fiz atendimento de meninos com 12, 13 anos que tinham já tido
entrado em coma por conta de uso exagerado de álcool, histórias extremamente tristes. Mais um. Então, essa fase é um período de muitas transformações, né? E aí, não só conflito entre os pais, mas entre o jovem e o pai, mas entre até os pais, se não tem uma estrutura, uma coerência de como tratar esse adolescente, acabam tendo muitos conflitos conjugais também. Então, é um período bastante... Se você não estabeleceu regras, limites, se você não conversou com o seu filho, até essa fase fica bastante complicado quando chega aqui. Que aí ele não quer te ouvir mesmo, ele não quer contato nenhum, ele quer só saber dos pares, né? Das pessoas que convivem com ele fora da organização familiar. Mais um. Então, o ciclo de vida da família é um processo vivido ao longo do tempo, através da passagem de uma fase para outra. Então, não é só a adolescência que é causador de conflitos, né, familiares. Várias outras fases que a gente vai tendo durante a nossa experiência de vida. Mais um. Mais um. Então, existe nesse ciclo de vida algumas que são previsíveis, alguns conflitos, algumas fases que vão passando, que são previsíveis, né? Vamos passar por algumas delas, mas outras não. As previsíveis. Início da vida 2, né? Início de casamento. Todas as situações que são situações tidas como situações estressantes, são situações que possibilitam o início, o uso de álcool e drogas. Então, início da vida 2, vou casar, tudo lindo, maravilhoso, situação de estresse, que pode ser um causador de início de uso de drogas também. Mais um. Nascimento do primeiro filho. Então, às vezes nós pensamos, mas isso são coisas, né, nos traz felicidade. Como isso pode ser situação de estresse? Qualquer mudança na nossa vida, na nossa rotina diária, pode trazer, né, conflitos e situações estressantes. Então, o nascimento do primeiro filho pode ser causador também de situações para o desencadeamento do uso de álcool e drogas. Mais um. Família com filhos na escola. Mais um. Família com filhos adolescentes, mais um, já falamos sobre adolescência. Saída dos filhos de casa, mais um. Família envelhecendo, pode mais um. E agora as que não são, pode ir, que não são as previsíveis, as imprevisíveis, pode mais um. Desemprego, né, as instabilidades da nossa sociedade, cada vez mais a gente está vivendo num mundo instável, a gente não sabe, né, questões econômicas, questões políticas, religiosas, muita instabilidade. Morte, né, de qualquer membro da família, mais um. Acidente, né, muitas vezes aqui debilitando, né, que a pessoa causa alguma debilidade, debilitação física, mais um. Mudança de cidade, mais um. Doença. Pode ir? Isso aqui pode ir todos. Eu vou pular essa parte aqui, que ficou muito extensa. Pode ir todos, por favor. Mais. Pode ir? Pode ir? Pode ir mais? Então, famílias que fazem uso de álcool e drogas. Quanto tempo eu tenho mais, Luiz? 4? Então pode ir todos esses também. Pode ir todos? Pode ir. Né, isso aqui, vamos falar dele, já que ele está engraçadinho aqui, né? Quando a gente fala de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, é importante a gente observar, né, esse contexto do uso. A gente já falou sobre isso, mas dentro da família, como isso é visto? Né? Será que a gente acaba vendo, isso acaba sendo tão inserido como normal, que a gente nem vê como sendo uso de drogas? Né? E como isso afeta a família, como esse tipo de comportamento é um comportamento que afeta a família e destrói as famílias? Né? E como a família lida com isso? Mais um. Mais um? Pode ir todos esses? Pode ir mais um? Mais um? Então, isso aqui é importante para a gente pensar a negação, né? Qual o contexto? O Luiz já falou que vai falar sobre isso, só vou dar uma pequena introdução sobre essa questão, porque é uma questão extremamente importante. A negação de tudo isso, né? Como a família encara essas questões e como a família vivencia isso. Né? Muitas vezes,
um dos pontos, né, importantes para o tratamento do dependente é passar por essa fase da negação. Negação do menino, do usuário. Mas quando a gente pensa na família, a família vive em processo de negação também. Tem famílias que vivem anos, né, negando e encobrindo isso de uma forma inconsciente, às vezes, e às vezes até consciente. Então, as famílias sustentam o não saber sobre elas, e quando uma questão do uso de drogas emerge, esse não saber parece um fantasma, né? A família fica desesperada e arranca os cabelos e não sabe de forma nenhuma como agir. Pode ir mais um. Esse pode ir todos também? Pode pular? Pode ir. Mais um. Então, a gente tem que pensar sempre, quando a gente vai falar de questão familiar e de como fazer a abordagem, de como tratar uma família, sempre com uma abordagem fechada da questão. Não podemos ter uma abordagem fechada da questão, porque isso vai acabando não permitindo que a gente veja a família de uma forma sociocultural, né? Que família é essa? Onde ela está inserida? Qual o contexto que essa família vive? Para a gente poder ajudar de uma forma mais integral. Mais um. E essa é uma frase da professora Herói, lá da Heroí, da Unifesp, que ela traz uma frase que, para mim, é uma frase bastante... É um pensamento bastante interessante, que é: a família e o usuário de álcool e outras drogas devem ser percebidos como agentes responsáveis por transmissão de conhecimento afetivo e provocadores de mudanças, capazes de identificar seus sentimentos, expressá-los e de reconhecer as demandas emocionais das pessoas com quem convivem, para construir uma nova rede afetiva. Lá onde só se vê doença, lá onde só se vê erro, há sabedoria. Então, a ajuda, a modificação de comportamento está lá da família, está dentro do próprio usuário, né? E isso cabe a nós, como profissionais, trazer isso e poder aflorar isso para ajudar essas famílias, né? Não falei sobre o meu trabalho. A gente vai ter um tempinho no final para falar disso, do meu departamento, ou posso falar agora? O meu setor, eu trabalho na divisão de prevenção e educação, que é do DENARC, né? O departamento, muitas vezes a gente pensa na polícia como órgão repressor, como um órgão que só vai, né, tá punindo atrás de traficantes, mas nós temos um setor, o departamento chama Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. Então, nós temos o trabalho também da prevenção, atendemos familiares, temos grupo de família também, grupo dos moldes, né, dos 12 passos. Quem tiver interesse, as reuniões acontecem às terças-feiras, às 20h, né, no final tem... Pode vir mais um. Pode ir esse, só para passar o e-mail. Pode ir mais um. E travou. Vai na setinha... Foi. Esse é o nosso telefone lá, quem tiver interesse de mais informações sobre